Eu tinha apenas 5 anos, uma idade onde o mundo deveria ser feito de cores e segurança, quando fui forçada a migrar para a casa dos meus tios. Meus pais haviam sido levados para sempre naquele acidente de carro, e de repente, eu me tornei a prova viva da fragilidade da vida, sendo esta fragilidade a minha primeira lição. Uma inconveniência silenciosa que precisava ser acomodada. Eu me lembro do cheiro de formaldeído e metal frio daquele dia, uma memória olfativa que se negava a desaparecer. A mudança abrupta levou-me para a casa que eu só conhecia por fotos de Natal, uma estrutura imponente de tijolos claros e mármore polido, um espelho fiel da alta posição social e do prestígio inabalável deles. Cada corredor, com seus tapetes persas de tecelagem fina e as peças de arte contemporânea nas paredes, gritava de forma sutil, mas audível, que eu não pertencia àquele universo. Eu era Helena, a sobrinha, mas o meu verdadeiro papel, rapidamente internalizado, era o de objeto de caridade de longo prazo. A vastidão daquela casa parecia engolir qualquer som de vida, deixando apenas o eco da minha própria respiração ansiosa. Fui alojada em um estúdio nos fundos, um anexo frio e utilitário, com piso de cimento queimado, que meus tios chamavam com orgulho forçado de quarto de hóspedes independente, mas que eu rapidamente entendi ser o meu exílio. O cheiro persistente de cera de móveis e o silêncio pesado, que não era paz, mas sim a ausência de amor, eram os meus únicos companheiros. A luz que entrava era sempre filtrada e cinzenta, nunca alcançando o calor dos quartos principais. Lembro-me de uma vez, aos 7 anos, de ter desenhado com esmero uma família sorrindo em um pedaço de papel. Minha tia encontrou o desenho no lixo e me repreendeu com veemência, dizendo que arte e fantasias eram perdas de tempo e que eu deveria focar em coisas úteis. A lição silenciosa que absorvi foi que até a minha imaginação precisava ser discreta e contida. A única relíquia que sobrou dos meus pais foi uma pequena boneca de pano, gasta pelo uso e pelo tempo, que eu escondia dentro do meu colchão. O único segredo precioso que eu me permitia guardar naquela casa de vidro e vigilância. Nos primeiros meses da transição, eu passava horas intermináveis abraçada a ela, esperando que o sono levasse para longe o cheiro persistente de hospital que eu ainda sentia nas minhas roupas. Por vezes, eu desejava a dor física, pois ela parecia mais fácil e honesta de entender do que o vazio da indiferença que me cercava. Uma noite, aos 6 anos, acordei gritando, chamando por minha mãe em meio ao pavor. A babá que me vigiava apenas abriu a porta do anexo e proferiu as palavras que cortaram o último fio de esperança. Seus pais se foram, Helena. Pare de fazer barulho. Ninguém aqui pode consertar isso. Essa frase, dita com uma indiferença gélida, selou a minha convicção de que eu estava irremediavelmente sozinha no mundo e que a única ajuda possível viria unicamente de mim mesma. Na escuridão opressiva daquele anexo, o mármore frio do chão parecia um vasto oceano em que eu estava à deriva. E eu era um pequeno navio naufragado, condenada a velejar apenas em meu próprio desespero silencioso. O som do meu próprio choro parecia amplificado e ridículo naquele silêncio opulento. Para sobreviver àquele isolamento, comecei a contar mentalmente os azulejos do chão, as rachaduras minuciosas na parede e a memorizar a hora exata em que o sol se movia sobre a janela. Era um exercício rigoroso de impor ordem a um mundo caótico e descontrolado. Eu me sentava em uma postura quase militar, rígida, como se a disciplina externa pudesse compensar a desordem interna. E foi ali que eu cataloguei a primeira lei tácita da casa. O carpete persa é mais importante que o luto infantil. Eu achava hilário, em meu cinismo precoce, como eles se preocupavam mais com as migalhas imperceptíveis no sofá de seda do que com o meu futuro desamparado. Cheguei a me perguntar se eles teriam me enterrado no jardim se isso não violasse as estritas regras do condomínio. Em toda aquela frieza, notei que a única coisa que meus tios pareciam amar incondicionalmente era o brilho impecável do mármore. Uma superfície fria, inflexível e inabalável, exatamente como eles próprios. O silêncio que eles impunham era uma linguagem própria, uma elocução de ausência que eu aprendi a decifrar com a precisão obsessiva de um geólogo mapeando falhas tectônicas. A casa ficava no condomínio residencial Aurora, o mais exclusivo e guardado da cidade. Eu tinha a sensação de que ali, o livre trânsito social era tão valorizado quanto o privilégio de nascença que eu não possuía. O som do portão deslizando era o único ruído consistente de exclusão. Eu catalogava mentalmente os custos exorbitantes de cada jantar formal que meus tios ofereciam, e calculava, em um ato de desafio interno, quantas semanas de aluguel aquilo pagaria. O ato constante de calcular e quantificar era um escudo impenetrável contra a raiva destrutiva. Aprendi a ver o mundo através da ótica binária da vantagem e desvantagem. A aritmética se tornou minha religião e minha única forma de controle. Aos 9 anos, eu descobri por acaso que o livro de contas da casa estava sempre com uma pequena, mas constante diferença. Eu sabia que o erro era intencional e recorrente. Um pequeno desvio conveniente para despesas não declaradas. Esse pequeno erro me ensinou, em essência, que a verdade frequentemente mora nos detalhes insignificantes e negligenciados. Minha única moeda de valor era a atenção. Por isso, quando a raiva ameaçava quebrar minha fachada cuidadosamente construída, eu a convertia imediatamente em pensamentos frios e análises lógicas, criando um mecanismo interno de contenção quase perfeita. Eu sentia um prazer gélido em desvendar a falha, o pequeno buraco na armadura moral deles. Minha mente se tornou um arquivo de investigação, natural. A ansiedade era um ruído branco constante na minha cabeça.
Eu podia sentir o meu trauma alojado na base da minha garganta, um nó permanente. Eu usava a contagem de azulejos não apenas para impor ordem, mas para calibrar minha percepção. Se eu podia quantificar e dominar o espaço, eu podia, de alguma forma, controlá-lo. Eu aprendi a desconfiar de qualquer coisa que fosse fácil ou simples. Certa vez, escutei meu tio reclamar, em tom alto, do imposto de herança dos meus pais. Eu pensei, o custo de ser bom está muito alto nesta casa. Eu observava que o prestígio dele não era substancial, mas sim uma promessa de valor volátil. Eu mantinha minha cabeça e pescoço em uma rigidez constante. Era a minha armadura física. O som agudo do zumbido nos meus ouvidos era o som da minha invisibilidade forçada. Eu me movia como uma partícula de poeira, sem atrito. Meu tio jamais olhava nos meus olhos. Minha tia falava comigo apenas para dar instruções, sempre com um sorriso forçado de quem cumpre um dever oneroso. Eu comecei a chamá-la de a rainha da etiqueta em meus pensamentos. Ela me ensinava a diferença sutil entre água com gás e água sem gás, como se essa fosse a chave mestra para a sobrevivência social. Eu fantasiava sobre o inventário da casa e apostava que a coleção de porcelana seria avaliada em mais do que a minha custódia legal. A opulência da casa inteira era uma arquitetura da indiferença, e eu, a única e silenciosa testemunha de sua vacuidade moral. Alexandre, meu primo, rapidamente assumiu o papel de meu carcereiro. Ele me seguia com a calma fria de quem recita um fato inquestionável. Seus pais te deixaram, e se não fosse por nós, você estaria em um lugar bem pior. Isso fez com que eu internalizasse a crença de que meu único valor residia na minha capacidade de ser insignificante e perpetuamente grata. Eu desenvolvi uma tosse noturna crônica e a abafava vigorosamente com o travesseiro para não incomodar. Houve uma noite, aos 12 anos, em que, desesperada por sentir algo real, peguei uma tesoura e a pressionei contra a palma da mão. E a pequena, mas viva, mancha de sangue provou que eu ainda existia. O vermelho vivo era um contraste gritante com o cinza opressor do meu quarto. A hipervigilância fria que eu desenvolvi no anexo foi brutalmente testada e, por fim, transformada no evento que selaria meu destino. O dia da minha humilhação pública. O abuso que sofri não era físico, mas era crônico e sutil. Mas a crueldade que quebrou a minha negação veio aos 10 anos de idade. Era o evento anual do clube social, o local onde a alta sociedade deles exibia sua opulência em um ritual de vaidade. Eu estava lá, não como convidada, mas trabalhando. Meus tios me davam pequenos estipêndios miseráveis para que eu ajudasse na organização, chamando essa exploração de preparação para a vida adulta. Naquela noite, eu estava reabastecendo o bar de bebidas não alcoólicas, vestida com o uniforme básico e anônimo dos funcionários, suada e exausta pelo trabalho pesado. Eu me sentia como um espectro, quase invisível para todos. O pior, contudo, foi o momento em que Alexandre, já um pré-adolescente confiante e cruel, me viu. Ele veio até mim, e com a frieza calculada de quem sabe que é imune a consequências, me empurrou levemente contra o balcão, na frente de todos. Olha só, pessoal, a minha prima. Ela gosta de brincar de serviçal. A risada estrondosa que se seguiu foi a confirmação pública e humilhante de que eu era a piada do dia. O mais doloroso, porém, foi a reação do meu tio. Ele estava a poucos metros de distância. Ele viu toda a cena. Em vez de intervir ou demonstrar qualquer decência, ele se aproximou de Alexandre, deu-lhe um tapinha no ombro e disse com a voz de repreensão suave, mas que carregava todo o peso da exclusão: "Filho, foco. Não perca tempo com a arrumadeira. Temos convidados importantes." Eu fui chamada de arrumadeira. Naquele instante, no meio do cheiro de carpete e perfume caro, eu soube. Eles eram cúmplices silenciosos. A minha tia, ao me encontrar mais tarde no vestiário dos funcionários, não me abraçou nem me consolou. Ela apenas me deu um lenço de papel e disse com frieza: "Helena, não faça drama. Você tem um teto. É o que importa." A dor aguda da perda dos meus pais foi substituída pela dor ainda mais aguda da traição familiar. Naquela noite, eu prometi a mim mesma que, da próxima vez que eu fosse servidora de algo, seria servidora da lei e da justiça. Em um ato de vingança infantil e silenciosa, eu roubei um dos botões de madrepérola de uma blusa de seda que minha tia mais gostava. O botão valia menos de 1 centavo de dólar, mas eu o guardei na minha boneca de pano como um troféu. A prova concreta de que eu podia tocar nas coisas deles e sair ilesa. Ninguém jamais notou a falta. Aquele momento transformou a dor em um núcleo de gelo no meu peito, um motor frio e implacável. Minha alma se tornou um manuscrito lacrado, onde a única tinta permitida para a escrita era a ambição silenciosa e inabalável. Eu soube que a única forma de não cair no vazio sísmico era me tornar uma força maior e mais substancial que o peso opressor da indiferença deles. Com o núcleo de gelo plantado em meu peito após aquela situação, minha vida se tornou um projeto focado em um único objetivo: a fuga e a autonomia inquebrável. Minha adolescência foi um exercício metódico de economia espartana e planejamento estratégico. Enquanto Alexandre desfrutava de viagens suntuosas, eu troquei o sono precioso por conhecimento e acumulei horas de trabalho em empregos de turno triplo, a biblioteca de manhã, a floricultura à tarde e faxinas após o expediente para pagar minhas próprias aulas de reforço e juntar o dinheiro necessário para a fuga. Cada dólar que eu ganhava era um tijolo sólido na muralha de liberdade que eu construía entre mim e eles.
O cheiro de papel velho da biblioteca era meu perfume favorito, o único que cheirava a futuro. O conhecimento financeiro não era uma paixão lírica, mas sim minha arma afiada. Era o caminho direto para o poder, a única linguagem que meu tio e sua elite realmente respeitavam. Eu o chamei de minha poesia da retidão, uma sintaxe infalível onde a verdade só podia ser provada com dados concretos. Aos 16 anos, eu secretamente oferecia aulas particulares de matemática avançada para os filhos ricos do condomínio. Eu usava o dinheiro discretamente para pagar um curso de contabilidade investigativa à distância, ensinado por um ex-agente federal, o que me deu uma vantagem técnica impagável e estratégica. Eu sentia um prazer silencioso em aceitar o dinheiro deles, sabendo que ele seria usado contra o seu próprio círculo. Eu venci o dilema de Medeia, a tentação de usar a trapaça contra Alexandre, e mantive minha integridade moral intacta, percebendo que a honestidade era minha única vantagem competitiva. Um dia, exausta e desnutrida, desmaiei no chão da biblioteca. A bondade inesperada do bibliotecário me fez chorar em silêncio, mas reforçou que eu precisava ser forte, pois a bondade verdadeira era um recurso escasso. A tentativa de minha tia de me forçar a um casamento arranjado para consolidar a influência deles me fez encará-la com veemência. Quando ela tentou me humilhar por usar sapatos velhos, eu disse, ereta, pelo menos não estou tentando aplicar golpes com as minhas notas, tia. Eu prefiro a excelência honesta à falência glamurosa. A fúria dela era o meu maior elogio. Minha escolha pela área de finanças e investigação foi estritamente estratégica. Eu me matriculei na faculdade com o dinheiro arduamente economizado, enquanto Alexandre, 1 ano depois, entrava por meio de uma grande doação. A diferença entre a minha admissão e a dele era a diferença entre o mérito e a futilidade. Aos 18 anos, minha saída foi uma simples e formal desocupação de um espaço. Minha tia me entregou um cheque para o primeiro aluguel e disse: "Nós fizemos nossa parte." Meu tio não estava. Alexandre postou uma foto da minha antiga porta nas redes sociais com a legenda sarcástica: "A casa está finalmente livre de parasitas. A ordem foi restaurada." Eu ri da postagem, uma risada curta e fria, e a usei como papel de parede do meu primeiro computador. Era a minha motivação. Durante o meu primeiro ano de faculdade, Alexandre tentou subornar um colega para apagar meus arquivos de um projeto crucial, mas graças à minha hipervigilância, eu havia feito cópias triplas. Entreguei o trabalho perfeitamente, e o choque dele ao me ver na lista de honra foi o primeiro sinal claro de que o seu poder sobre mim havia se esgotado. Eu havia trocado a distração pelo domínio, a escolha mais fácil e eficiente. A excelência inatingível que eu forjei na faculdade me levou, 10 anos depois de sair dela, me levou a ser uma executiva de alto nível, temida na Grupo Sterling. Minha reputação era de cão de briga silencioso. Eu era a líder da equipe de risco que lidava com a morte corporativa. Eu não fazia cortes superficiais. Eu fazia extirpações limpas e definitivas. Minha frieza era uma máscara de alto valor. O custo era a solidão, mas a vantagem era a invulnerabilidade total. Elias era a anomalia perfeita, meu estrela polar pessoal. Eu o conhecia em Nova York, um arquiteto brilhante e igualmente obcecado por seu trabalho, mas com um calor humano que quebrava minha muralha de ferro. Ele me deu a certeza reconfortante de que a beleza da construção era mais importante que a precisão da fundação. O nosso primeiro encontro foi um debate acalorado sobre a ética da estética urbana. Sua paixão pela forma era um espelho da minha paixão pela função. Ele tinha a chave inesperada para me desarmar. Ele notava o momento exato em que eu parava de respirar fundo. Numa tarde, no meio de uma discussão tensa, ele pegou minha mão e disse, com uma ternura firme: "Você calcula o risco de amar, Lena. Você não calcula o lucro. Deixe o trabalho no escritório. Eu não sou algo que perderá o valor. Sou um horizonte a ser explorado." Essa frase se tornou meu código de respiro silencioso, a única senha de acesso para minha humanidade reprimida. A mão dele sobre a minha era o único lugar onde o meu corpo permitia o relaxamento. Nosso romance de 2 anos era um refúgio de calor intenso. Ele não tentou consertar meu passado. Ele apenas me ensinou a desfrutar o presente. Ele me beijava como se estivesse assinando um contrato sem cláusulas de escape. Nosso amor era uma gramática de gentileza, que reescreveu temporariamente o meu próprio vocabulário de sobrevivência. Ele não me deu um anel de compromisso eterno, mas um simples anel de prata dizendo, para a mulher que merece a si mesma. Ele me fez sentir segura o suficiente para ser a Lena, e não a impenetrável Helena. Em nosso último fim de semana juntos, ele me levou a um projeto dele sobre arquitetura com reparação, onde o espaço físico cura o trauma social. Essa ideia, a de que a estrutura pode ser redefinida para o bem maior, ficou alojada na minha mente como uma semente, subvertendo o uso mesquinho da opulência. Essa visão se tornou o mapa para redefinir o anexo. Nossa despedida na estação foi um ato de tristeza. Eu era o plano de risco da reparação. Eu escolhi a demolição necessária sobre a fundação do amor. A separação foi a decisão mais logicamente impecável e completamente devastadora da minha vida. Eu me permiti chorar apenas quando o trem estava rápido demais para que ele pudesse me ouvir. Antes de sair de Nova York, eu tirei o anel de prata da corrente e o coloquei em uma caixa de segurança lacrada, ao lado da boneca de pano, e mudei a pronúncia do meu nome para Lena. Uma anulação temporária de mim mesma. Minha decisão de priorizar a reparação me levou de volta à minha cidade natal, mas em uma posição de poder absoluto. O contrato que viraria o jogo da minha vida surgiu. A empresa do meu tio,
As soluções de prestígio estavam em negociação para uma fusão gigantesca e precisava da aprovação final de uma investigação detalhada da Grupo Sterling. Em um ato de ironia suprema, eu era a líder da equipe de elite. Eu voltei, não mais como a sobrinha órfã, e sim como a executiva de terno cinza chumbo, que assinaria a sentença de ruína definitiva deles. Aluguei um escritório de um prédio antigo, com uma vista desimpedida. Aquele ático se tornou meu novo lar, um espaço de observação fria. Ao analisar meticulosamente as contas da empresa dos meus tios, eu descobri um ninho intrincado de má gestão e corrupção sutil, desvios de fundos, contratos fraudulentos e o uso de dinheiro da empresa para extravagâncias. O prestígio era apenas uma fachada insustentável, um castelo de cartas podre. A prova da irresponsabilidade e da impunidade deles era dolorosamente pessoal e final. Lembrei-me do mesmo nó de raiva na garganta que sentia aos 10 anos, mas desta vez eu tinha o poder de desfazer o nó deles. Um presidente da Grupo Sterling me telefonou pessoalmente depois de um mês análise nas contas da empresa dos meus tios, me alertado sobre um telefonema que ele recebeu da minha tia, sobre meu conflito familiar e uma possível falta de ética. Ele tentou me convencer a entregar o caso a outro colega, citando a ética e o risco, mas sua voz continha a ameaça velada de tentar proteger os interesses da elite. Mas eu o confrontei com um detalhe financeiro minucioso, que exporia a sua própria cumplicidade em outros casos obscuros, garantindo meu comando total sobre a investigação. Eu soube que não apenas iria achar sujeira naquela empresa, mas que também havia me tornado intocável dentro da própria firma. O poder era a única moeda que importava. Para a apresentação da investigação final, recusei-me a usar qualquer joia que não fosse o anel simples de prata que Elias me dera, escondido sob a manga, um talismã. Eu entrei na sala de conferências e patinei sobre o mármore. Mantive minhas mãos firmemente unidas, meu ponto zero de controle. Eu quebrei o silêncio pesado apenas para citar o valor exato da fraude, sem sentimento, como se estivesse recitando a tábua de multiplicação. O pânico de um dos sócios foi a música mais satisfatória que eu já havia escutado. No corredor, Alexandre tentou me deter, o rosto pálido e derrotado. Você não pode fazer isso, Lena. Somos família. Eu parei, olhei para o meu relógio de pulso e o encarei friamente. A vida não espera por você, Alexandre. E a verdade também não. Usei a frase cruel que ele me havia dito anos atrás, e a satisfação gélida de vê-lo paralisado foi a minha vitória. Meu tio questionou em tom ameaçador a rigidez do meu pedido de documentos, e eu apenas sorri friamente, citando um erro óbvio que o envergonhou publicamente. Tio, parece que o básico falhou. Está tudo bem. O prestígio não paga as contas, eu disse. Em meu relatório final, adicionei uma nota discreta sobre a falta de previsão para custos inesperados com barcos de luxo e ego. Meu tio tentou uma intervenção dramática no escritório. Helena, ele sibilou. Eu vi o seu relatório parcial. Você está assinando nossa morte. Sua mãe não teria desejado isso. Eu o confrontei. Minha mãe teria desejado a verdade, tio. O relatório não está nos matando. Suas escolhas estão. O desespero dele era teatral, mas a minha frieza o desarmou completamente. No momento em que eu finalizava a documentação para a liquidação total, no entanto, apesar de todas as provas reunidas contra a má gestão e a fraude, a minha certeza sobre o destino deles foi brutalmente abalada no último ato da minha investigação corporativa, no momento exato em que eu preparava a documentação para a liquidação total. Eu estava revisando os fluxos de caixa mais antigos, buscando discrepâncias. O que encontrei não foi um erro contábil, mas sim uma anomalia que lançaria uma sombra sobre meus tios, que levaria à falência iminente dos meus tios. Foi brutalmente invadido pela incerteza pessoal, pois a justiça que eu havia forjado com números e fatos parecia de repente insuficiente e incompleta. E, ao examinar os últimos extratos bancários da empresa, cruciais para a finalização do meu relatório de liquidação, encontrei uma pequena transferência para uma conta desconhecida, feita exatamente um dia antes do acidente dos meus pais. O valor era irrisório, apenas uma fração de algo maior, mas o destinatário era o meu tio. Não havia prova cabal de crime, apenas a sombra persistente de uma dívida paga na véspera de uma tragédia. O meu coração disparou. A dúvida excruciante de que o acidente não havia sido casual me atingiu como um raio, rompendo a armadura de frieza que eu havia construído. A simples possibilidade me deixou paralisada, questionando a própria natureza da justiça que eu estava buscando. Naquela noite meu tio me ligou, a voz trêmula e desesperada. A arrogância havia sumido por completo, substituída pelo medo cru da perda. Ele tentou me convencer a assinar os documentos apelando. Helena, por favor, é um erro. Você precisa salvar a nossa casa. É nossa família. Eu me enchi da dor da menina de 5 anos, e minha voz saiu firme. Eu sou a executiva da Grupo Sterling, tio, e os fatos não mentem. Eu não vou assinar um atestado de decência. Eu irei assinar a verdade. Eu desliguei. O som seco do telefone encerrando a chamada era o martelo do destino. Meu relatório levaria à ruína inevitável da empresa deles e à liquidação total dos bens dos meus tios, incluindo a casa. Eu recebi um pacote anônimo contendo uma foto antiga de meu pai e meu tio brindando, com a inscrição sutil: "Lembre-se do que você prometeu." E tive um pesadelo naquela noite. Me veio a pétala de dúvida florescia em meu peito, envenenando a fria satisfação da minha escolha e se honesta. A incerteza se tornou a crônica da minha insônia. A justiça corporativa era insuficiente. Eu cataloguei a transferência como investigação pessoal em aberto e contratei um investigador particular em Nova York para seguir o rastro da morte dos meus pais
sabendo que a verdade total era um objetivo de longo prazo que eu precisava perseguir em paralelo. Apesar dessa névoa, que a dúvida sobre o acidente dos meus pais havia sido plantado em mim, a minha ação foi final. O leilão judicial da mansão dos meus tios, o luxuoso palácio de mármore no condomínio Aurora, era um evento social. Eu me sentei na primeira fila, vestindo um terno cinza, com uma calma artificial que era a minha marca registrada. Senti todos os olhos da sociedade local sobre mim, mas meu foco estava no número da propriedade. Alexandre me viu e tentou me humilhar uma última vez. Veio ver o show, Lena? Pena que não pode pagar. Deve ser triste ver que nunca fará parte do nosso mundo. Minha resposta foi um sorriso curto e frio. Eu vim ver o circo se fechar, Alexandre. E você está prestes a descobrir que eu sou a variável dominante, a que define esse resultado. No leilão, com um lance final, eu arrematei a casa. O preço que paguei era exatamente o mesmo valor que eu havia relatado no meu relatório. O martelo do leiloeiro, batendo 3 vezes, foi o som final e ressonante e fria. Meus tios saíram da mansão em silêncio. Minha tia tentou manter a pose até o último momento, me lançando um olhar venenoso. Você não tem alma, Helena. É apenas uma contadora sem coração. Eu apenas respondi, citando o Código Penal em tom baixo. É a lei, tia. E a lei não é pessoal. Eu me certifiquei de que fosse apenas técnica. Minha primeira ação após tomar posse foi imediata, catártica e visceral. Eu fui direto para casa, meu antigo quarto-prisão. Ainda intocado e cheiro de morfo, e com pouca luz, eu fui ate uma velha boneca de pano e abri a boneca de pano, o único segredo material da minha infância. Lá dentro, estava o botão de madrepérola roubado da minha tia e um pequeno desenho infantil de uma família sorrindo. Olhei para o desenho da menina de 7 anos e para a boneca que guardou meu trauma. Eu não a joguei fora. Em um ato de respeito final pelo meu passado, eu a enterrei sob a fundação do novo canteiro de flores, no quintal, junto com o botão roubado. Não era um enterro, mas um sepultamento do medo. Aquele botão, o último vestígio material da minha infantil, foi devolvido à terra, e eu soube que a limpeza final da alma estava completa. A terra fria acolheu o meu passado, finalmente dando-lhe descanso, e a descartei com um senso de finalidade. Eu retirei o botão de madrepérola escondido e o joguei na lixeira da cozinha principal. Um pequeno e simbólico ato de desapego final. Naquele momento, no meio do hall de mármore que já foi meu terror, eu me permiti um suspiro longo e silencioso. O primeiro relaxamento consciente em anos. Aquele botão não era mais um troféu. Era uma âncora que eu finalmente cortava. Eu soube que o ciclo da humilhação estava quebrado. Em seguida, peguei um projeto de arquitetura-restauração, que Elias havia me mostrado em Nova York, ganhou vida e se tornou a minha obsessão. Meu objetivo não era morar ali, mas sim redefinir o espaço. Eu contratei uns arquitetos e equipes de demolição com a instrução expressa de que o principal pilar do projeto era a transparência e a acessibilidade. Eu mandei demolir a parede frontal de mármore, a fachada fria que simbolizava a exclusão, e abrir o jardim para a rua, transformando o símbolo de exclusão em um espaço de integração. O mármore do hall de entrada, que eu costumava contar para manter a sanidade, foi substituído por madeira clara e calorosa, e a antiga mansão, o lugar do meu exílio, se transformou em uma biblioteca comunitária gratuita, com prateleiras abertas e acessíveis a todos. A poesia da retidão que eu havia desenvolvido na contabilidade agora se manifestava na arquitetura da inclusão. Eu fiz questão de que a única coisa que eu não mudei completamente fosse a porta da mansão. Eu a desmontei, mantendo sua estrutura simples, e a pendurei na nova biblioteca como uma peça de arte conceitual, com uma placa de latão gravada, o lugar onde a ordem substituiu o amor. Era um lembrete físico e permanente de que o trauma havia me construído, mas não me definiria para sempre. A casa, antes um mausoléu de indiferença, tornou-se um monumento ao mérito. A transformação da casa em um centro de arte e educação comunitária foi noticiada com destaque como um triunfo, a história da órfã que volta para salvar sua cidade, e a minha reputação como benfeitora Helena estava em ascensão. No entanto, a imprensa não sabia que a minha motivação era a mais íntima e pessoal de todas. A arquitetura da inclusão que eu estava construindo no palco do meu trauma parecia completa, mas a minha paz era uma fundação ainda frágil, construída sobre o silêncio e o controle absoluto. Eu vivia num estado de quietude tensa, esperando o próximo desastre que eu precisaria catalogar. E como se o universo tivesse catalogado o meu ponto fraco, o inevitável aconteceu. Certa tarde, enquanto eu supervisionava a instalação da última prateleira na biblioteca comunitária, eu estava de costas, concentrada na simetria, quando senti uma presença que não era a dos operários. A porta se abriu, e o cheiro de cedro e café forte preencheu o ar. Lá estava ele, Elias. Ele estava de volta. Ele parecia mais cansado e intenso do que eu me lembrava. Havia rugas sutis de preocupação em volta de seus olhos, mas o calor em seu olhar ainda tinha o poder de desarmar por completo em milissegundos. Ele olhou em volta para a transformação da casa, para as paredes abertas, a luz que entrava abundante e a madeira clara que substituíra o mármore frio. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que me fez sentir falta de ar. Então ele disse, com a voz um pouco rouca e baixa: "Isso e belo. Você construiu o projeto que me mostrou, Lena. Você não apenas demoliu, você reparou o espaço e o significado dele. Ele usou Lena, a versão que só ele conhecia. O nosso reencontro não foi apenas um abraço romântico. Foi uma colisão frontal de sentimentos.
Eu tentei manter um tom de voz formal e profissional, falando sobre orçamentos e prazos, mas Elias me ignorou e sorria. Ele não estava ali apenas para um romance, mas para um pedido de ajuda profissional, o que quebrou completamente o meu roteiro mental. Ele me revelou que sua empresa de arquitetura, a Arquitete, focada em projetos sustentáveis para comunidades de baixa renda, estava sob uma investigação corporativa séria e totalmente injusta. Ele acreditava que a investigação havia sido orquestrada por um grupo de investidores sombrios, os mesmos que ele havia se recusado a construir um projeto de ego em Dubai, citando que o projeto era eticamente insustentável. O grupo estava tentando esmagar a Arquitete com auditorias falsas e acusações de desvio de fundos. Ele precisava de alguém que pudesse analisar a fundo a contabilidade e encontrar a falha na acusação, o erro zero, que provasse a inocência deles. Ele me olhou nos olhos com uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto, sem me pedir para voltar a amá-lo, mas sim para voltar a ser a Lena, pessoa que ele respeitava e amava. Ele me disse: "Você é a única pessoa que eu conheço que não confunde prestígio com decência, e a única que pode encontrar a verdade em um extrato de conta. A justiça deles é comprada, mas a sua é implacável. Eu preciso da sua ajuda, Lena. Preciso das suas habilidades para enxergar o que todos ignoram." Eu não hesitei. O meu corpo estava rígido, no modo de defesa total. Ajudar Elias era arriscado, e poderia reabrir as feridas da nossa separação, e potencialmente me expor a um grupo de investidores muito mais perigoso e sem escrúpulos do que meus tios. A primeira regra da minha sobrevivência era: nunca permita variáveis não quantificáveis. Elias era a variável mais volátil de todas. No entanto, o seu apelo eu podia ouvir a retidão, ao projeto de arquitetura que visava o bem maior, tocou a fundação moral que eu havia construído tão arduamente. Eu aceitei o caso, mas impus uma condição formal, profissional e clinicamente fria. Eu aceito o caso, Elias, mas você deve entender a regra. Eu serei a sua analista, a sua consultora. O contrato será assinado com a Grupo Sterling e será estritamente um contrato de trabalho, sem misturar nada pessoal. Eu serei a executiva Helena e nada mais. Ele sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era de entendimento. Ele apertou minha mão com uma firmeza que me balançou. Feito. Mas saiba, Lena, que mesmo a melhor analista não pode controlar todas as variáveis. Você não pode calcular o risco de ser humana. Seus olhos me disseram que a fronteira estrita que eu havia traçado seria o seu primeiro alvo a ser demolido, e a minha única defesa era o meu anel de prata, que agora eu usava abertamente, visível em minha corrente, como um lembrete do passado que eu havia sacrificado. A minha nova investigação, focada na ética de Elias e na luta contra esse grupo, o trabalho para Elias rapidamente se tornou a investigação mais meticulosa e perigosa da minha carreira. Eu mergulhei na contabilidade da Arquitete, procurando o erro zero, o ponto de falha que no sindicato, e no que eles haviam usado para incriminar a empresa e destruí-la. Minha análise levou dias de insônia e cafeína, mas a conclusão foi fria e inabalável. A Arquitete era impecável. O sindicato não estava procurando por uma fraude. Eles estavam criando-a, forjando documentos de doação e subornando auditores de baixo nível. Elias era a personificação do que eles mais odiavam. Enquanto eu traçava a rede complexa de empresas de fachada usadas pelo sindicato para dissimular a fraude, a mesma teia de aranha que as soluções de prestígio usava, a minha investigação pessoal sobre a transferência do meu tio finalmente se cruzou com o trabalho de Elias. O investigador particular de Nova York enviou o relatório final. A conta recebedora da pequena transferência de meu tio, feita exatamente um dia antes da morte dos meus pais, pertencia a um facilitador de negócios, que operava sob o mesmo guarda-chuva de advogados e contas de fachada do sindicato. O choque não foi apenas a descoberta do envolvimento do sindicato em um acidente, mas a traição dupla. Meu tio não havia me acolhido por caridade. Ele o fizera para me silenciar e evitar que a herança dos meus pais fosse investigada. Eu descobri a verdade insuportável. Meu pai estava prestes a expor um grande esquema de corrupção dentro das soluções de prestígio, algo que envolvia o sindicato. O acidente não fora um erro de trânsito, fora a execução de um contrato com o objetivo de calar meu pai. A pequena transferência era a prova de que meu tio sabia de tudo, e fora pago para garantir o silêncio e o controle sobre a sobrinha. A pequena mancha no livro de contas, que descobri aos 9 anos, era apenas um fio em um tapete muito maior e mais escuro. Eu me recusei a quebrar. Eu precisei do meu corpo rígido. Eu liguei para o meu tio, agora arruinado, e vivendo em um apartamento alugado, e marquei um encontro na antiga porta da mansão, agora instalada na biblioteca comunitária. Eu precisava que a confissão ocorresse no palco do meu trauma, o local onde ele pensou ter me silenciado para sempre. O confronto final foi rápido e cirúrgico, executado com a precisão de um relatório financeiro. Ele chegou, fraco e derrotado. Ele tentou a última e patética mentira. Eu fiz isso por amor, Helena. Eu te salvei de um orfanato. Eu te dei um teto. Eu o cortei a frio, a voz baixa e letal, apontando para a placa na porta, o lugar onde a ordem substituiu o amor, tio. E a sua ordem era a corrupção. O sindicato? A transferência no dia anterior? O silêncio forçado de 10 anos? Ele desabou, o desespero molhando o chão de madeira clara que substituía o mármore. Ele confessou que havia sido cúmplice da ameaça, mas que o acidente não foi planejado por ele. Fora uma negligência facilitada, orquestrada pelos chefes do sindicato,
a quem seu pai estava prestes a expor. Meu tio havia alertado meu pai sobre o perigo, mas era tarde demais, e ele havia aceitado o pagamento em troca do silêncio e da minha custódia, garantindo que eu jamais faria perguntas. Ele admitiu que a opulência da casa era mantida com o sangue dos meus pais. A veracidade dos fatos, finalmente, era a única coisa que importava para mim. Eu gravei toda a confissão em um pequeno dispositivo de áudio, discretamente escondido na palma da minha mão. Eu não liguei para a polícia imediatamente. Eu liguei para Elias. A minha verdade se tornaria a arma definitiva para a sua justiça. Eu usei o áudio da confissão para provar a ligação entre as soluções de prestígio, o sindicato e o esquema de fraude que estava incriminando a arquitete. Era a prova que Elias precisava. A confissão gravada de meu tio, fria, trêmula e detalhada, era o catalisador final de que Elias precisava. Ela não apenas provava que o acidente dos meus pais era uma negligência calculada, orquestrada por um certo grupo e facilitada por eles, mas também expunha a ligação direta desse sindicato com as empresas de fachada que tentavam incriminar Elias. A minha justiça, iniciada como uma vingança corporativa, tornava-se agora uma jornada de reparação ética com implicações muito maiores. Eu entreguei a gravação a Elias. Minha análise completa da contabilidade da arquitete, juntamente com a confissão que ligava o sindicato a crimes muito mais graves do que fraude empresarial, permitiu que ele virasse o jogo de forma devastadora. Em uma dramática audiência judicial, ele apresentou minhas descobertas, usando a minha precisão para desmantelar a narrativa de fraude do sindicato. O resultado foi a limpeza total e pública do nome da arquitete e o início imediato de uma investigação federal de amplo alcance contra os líderes e membros do sindicato. O triunfo de Elias não foi financeiro, mas sim um triunfo da integridade sobre a podridão sistêmica. Em um ato de justiça final, meus tios foram levados como testemunhas, não por fraude corporativa, ele já estava falido, mas por cumplicidade em homicídio e obstrução de justiça. Ele olhou para mim uma última vez antes de ir embora. Não havia ódio, apenas o vazio de um homem que perdeu tudo por causa da própria ganância. Eu não senti alegria. Senti o peso solene da equação finalmente fechada. O meu ciclo na Grupo Sterling estava encerrado. Eu me demiti, deixando para trás o terno cinza chumbo e a identidade de executiva de ferro. Eu usei todo o meu dinheiro, todo o capital que acumulei, na biblioteca comunitária e transformá-la em uma fundação, um espaço dedicado a jovens que, como eu, acreditavam no poder da verdade mensurável e da construção social. Chamei-a de Fundação Aurora, rebatizando o nome do condomínio, de símbolo de exclusão a farol de decência. O Centro de Apoio Comunitário. O alpendre não era apenas um prédio, era um ecossistema cuidadosamente desenhado para replicar a lógica do sucesso. Cada decisão arquitetônica e funcional refletia a filosofia de reparação aprendida com Elias. A grande sala, que antes ressoava o silêncio opressor de jantares formais, foi transformada em uma arena de conhecimento, com mesas comunitárias feitas da madeira resgatada. Nelas, os jovens aprendiam programação, contabilidade básica e técnicas de oratória, as ferramentas exatas que eu usei para forjar minha independência. O antigo escritório do meu tio, com sua vasta janela panorâmica, tornou-se o laboratório de empreendedorismo. A vista que antes servia para ele contemplar o seu poder, agora servia para jovens visionários planejarem o seu próprio. Eu insisti em manter a robusta mesa de mogno dele, mas a cobri com adesivos motivacionais e notas autoadesivas coloridas, um ato silencioso de subversão estética. O cheiro de papel novo e marcadores substituía o antigo aroma de uísque e charuto. Meu antigo quarto era agora o consultório de apoio psicológico, não para curar traumas antigos, mas para ensinar a gestão da ansiedade e a conversão da raiva em foco. O lema, escrito em caligrafia simples na parede de cimento aparente, era: sua dor é seu sistema de localização. Use-a para traçar o seu destino. A luz que entrava pelas janelas ampliadas era a luz do perdão, oferecida àquela menina de 5 anos. O Fundo Alpendre para Jovens Empreendedoras florescia. Era um programa de microcrédito rigoroso, quase impiedoso em suas exigências de planejamento de negócios, mas generoso no suporte. Eu atuava como mentora para as fundadoras do Alpendre, exigindo a mesma excelência que eu cobrava de mim mesma. Seus sucessos eram as minhas mais valiosas ações não listadas, o único investimento que me trazia um retorno tangível e garantido. Eu encontrava satisfação na precisão dos balanços delas, provando que a honestidade era o melhor modelo de negócios. Elias se tornou meu parceiro na fundação e meu cúmplice. Ele nunca tentou me forçar a um romance. Ele apenas esperou que eu permitisse que eu tomasse decisões por conta própria. Numa tarde, no antigo local da mansão, ele me viu segurando a pequena moldura de fotos dos meus pais que eu finalmente havia desempacotado. Ele se aproximou e disse com a voz firme: "Você usou a dor para construir uma fundação inabalável, Lena. Agora, use essa mesma fundação para construir uma vida. Você não está mais em exílio." Naquele momento, eu tirei o anel de prata da corrente e o coloquei no meu dedo a anelar. Foi um ato de fé no meu futuro, não no dele. Eu finalmente entendi a lição mais difícil. Eu podia calcular o risco de um negócio, mas não podia calcular o lucro do amor verdadeiro, nem o valor da paz. Minha jornada não terminou na riqueza, mas na redefinição da minha alma, a passagem da lógica fria da sobrevivência para a lógica calorosa da humanidade e da conexão. O trauma havia me dado a força, mas o amor de Elias e o meu trabalho de reparação me deram o propósito. O meu último ato foi escrever a minha história no diário que guardava desde a adolescência, transformando o manuscrito lacrado em um manifesto de sobrevivência e gratidão.
Eu não me casei com Elias imediatamente, mas sim estabelecemos um contrato de decência, onde o amor era a variável mais transparente e valiosa. Eu descobri que o meu maior projeto de construção não era a fundação, mas sim a criação de uma vida onde a confiança não fosse um erro, mas sim o ponto de partida. A antiga mansão de mármore, agora vibrante com vida, aprendizado e a risada das crianças na biblioteca, era a minha verdadeira casa, e a justiça era o meu alicerce.